Olá, eu sou Walter Júnior, faço parte do grupo espiritualista Trabalhadores do Bem. No vídeo de hoje, vamos tentar responder a seguinte pergunta: o que é a Umbanda? Vamos ao vídeo. Olá, esse é o canal Direto ao Ponto. Estamos muito felizes de encontrar você aqui de novo. Se gostar do vídeo, não deixe de clicar aqui embaixo no curtir, compartilhar nas suas redes sociais e inscrever-se em nosso canal para estar sempre recebendo novos vídeos. Hoje vamos responder a uma pergunta que eu tenho recebido diversas vezes, até por uma questão de desconhecimento, há uma grande confusão. O que é a Umbanda? Bem, nós do grupo espiritualista Trabalhadores do Bem não somos espíritas, como já explicamos em outro vídeo, espíritas no sentido de kardecistas. E também não somos umbandistas, quer dizer, não temos um terreiro de Umbanda. Mas nos sentimos à vontade para falar desse assunto, já que esse é um tema importante, um tema de estudo lá no nosso grupo. E além disso, a casa foi fundada por guias de Umbanda, foi uma preta velha de Umbanda que fundou o grupo espiritualista Trabalhadores do Bem. Sendo assim, nos sentimos imensamente confortáveis em falar sobre isso. O primeiro esclarecimento é tentar mostrar que há uma diferença entre espírita e umbandista. As pessoas confundem espírita com mediunidade e acham que todo o trabalho, toda a religião, toda a crença que tem, onde há fenômenos mediúnicos é espírita, porque trabalha com espírito. Então muitas pessoas confundem. Espíritas são apenas os nossos irmãos que seguem a codificação espírita, única e exclusivamente a codificação trazida pelos espíritos e organizada pelo Allan Kardec. Esses são os espíritas. Aqueles outros que trabalham com mediunidade, sejam nas igrejas ou nos terreiros, têm as suas designações. Os católicos hoje trabalham com mediunidade na renovação carismática. Os protestantes no avivamento pentecostal, no movimento pentecostal. Os candomblecistas, de uma outra forma, nas nações que compõem esse grupo. E os umbandistas, dentro dos seus terreiros, também trabalham com mediunidade. A Umbanda, no Brasil, ela foi fundada no dia 15 de novembro de 1908, às 20 horas, às 8 horas da noite, em Niterói, São Gonçalo, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, pelo médium Zélio Fernandino de Moraes e o caboclo das 7 encruzilhadas. Essa história tem, com fartura aí na internet, você pode procurar, que você vai encontrar várias citações desse mesmo acontecimento. Não quer dizer que antes dessa data e desse dia já não existissem manifestações de entidades. Elas já existiam. Porém, a partir daquele momento, passamos a dar um nome específico para esse grupo, para esses irmãos que agora se reúnem sempre por uma mesma configuração, para uma mesma proposta. Precisamos explicar que a Umbanda ela não é um culto afrodescendente. A Umbanda não tem nada a ver com Candomblé. Candomblé tem as suas nações, Jeje, Angola, Omolocô, Queto. São as nações que compõem o que nós comumente chamamos de Candomblé. São diversas nações, elas têm suas origens em cultos realizados há milênios na África e sofreram alterações aqui no Brasil. Nada disso tem a ver com Umbanda. A Umbanda, na nossa visão, é a única religião eminentemente brasileira. Nenhuma outra crença é e foi nascida no Brasil. É brasileira e foi nascida no Brasil. A Igreja Católica, como todos sabem, ela é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela segue as orientações do Papa sediado em Roma. Os nossos irmãos das igrejas protestantes, sejam quais forem, todas elas são de origens americanas ou europeias. A Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová, a Igreja Universal, as igrejas pentecostais, as igrejas batistas, todas elas têm as suas origens na Europa, notadamente na Inglaterra e na Alemanha, ou nos Estados Unidos, quando aconteceu o avivamento pentecostal no início do século passado na Rua Azusa. Os irmãos budistas, todos sabem, vêm do Oriente. O budismo é uma ramificação do hinduísmo, que surgiu também há milênios na Índia.
E o espiritismo, conhecido como kardecismo, começou as primeiras manifestações, ainda não com esse nome, nos Estados Unidos, lá com as irmãs Fox, foi levado para a França, onde começou como sendo uma brincadeira de salão e parecia uma festa nos teatros, reunindo diversas pessoas para ver aqueles fenômenos, as mesas que falavam, as mesas que batiam, as mesas que se mexiam, e até que o Allan Kardec resolveu organizar, fazer perguntas sérias e trouxe isso por uma temática mais filosófica, religiosa e científica. Então, o espiritismo, chamado kardecismo, é francês. Teve a sua grande popularidade aqui no Brasil. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Nem na França é tão divulgado o espiritismo como é no Brasil. No Brasil também o espiritismo ganhou características próprias, notadamente pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e agora mais recentemente por Divaldo Pereira Franco e diversos outros médiuns que acabaram dando características mais religiosas, outras vezes mais filosóficas, mas fundamentalmente cristãs para a doutrina espírita. A Umbanda não é nenhuma dessas. Na verdade, a Umbanda não é nem religião, pois ela não tem códigos organizados, livros sagrados, ela não tem uma formação dogmática. A Umbanda, ela nasceu, diria eu, com as características do Brasil. É uma religião universalista, miscigenada, multicolorida e aceita diversas manifestações diferentes dentro do seu seio, dentro do seu terreiro. Por que foi fundada a Umbanda? Se já existiam manifestações inicialmente espíritas, se o catolicismo seria no futuro, como uma religião cada vez mais mediúnica, se os irmãos protestantes estão se transformando cada vez mais em religiões mediúnicas, por que formaria-se a Umbanda se nem religião ela é? Nós sempre damos a seguinte explicação. A Umbanda, na verdade, ela surgiu por uma falha, diríamos nós, por um equívoco que aconteceu no Brasil, que foi o processo escravista. Quando, nos séculos passados, houve no Brasil uma ferrenha escravidão terrível, drástica, escravidão por séculos, por décadas, de milhões de seres humanos, esse processo gerou uma enorme quantidade de energia prejudicial e de espíritos perturbadores se juntando cada vez mais sobre as terras brasileiras. Os irmãos que vieram da África, que utilizavam seus cultos originalmente para agradar e pedir bênçãos aos seus deuses, aos seus orixás, esses irmãos, quando chegam no Brasil, reunidos em senzalas, começam a utilizar aquelas energias, aquelas magias, não mais para pedir bênçãos e curas, mas agora para pedir vingança, muitas vezes. Muitos morreram com ódio e ressentimento no coração, o que não poderia ser diferente. Dessa forma, com o passar das décadas, uma grande quantidade, diríamos assim, de obsessores, de espíritos perturbadores extremamente inteligentes, foram se reunindo sobre as terras brasileiras. A camada densa de energia, as magias que aconteciam nas senzalas, nos terreiros da época, nas florestas, foi fazendo com que a ideia, a proposta do Brasil como sendo uma pátria do Evangelho, o berço de uma nova consciência universal, fosse lentamente sendo deturpada e desviada. E essa realmente é a finalidade do Brasil. Nós, aqui no GETEB, sempre dizemos, no Brasil não se deve valorizar a raça negra, não se deve valorizar a raça branca, não se deve valorizar a raça alemã ou francesa ou qualquer uma outra. Porque nenhum de nós é branco, nenhum de nós é negro, nenhum de nós é de uma raça pura e, graças a Deus, não somos. Somos um povo totalmente miscigenado. Todos nós temos em nossos antecedentes irmãos de diversas culturas e raças. Nós não somos, graças a Deus, eu digo de novo, uma nação racista por termos uma única raça. Somos racistas, muitos, infelizmente, por desconhecimento. Porque se percebermos que nós mudamos de corpo a cada encarnação, eu ontem posso ter sido uma mulher negra, amanhã posso ser um homem negro e depois, na outra existência, ser de novo uma mulher branca ou um homem branco. Então a cor para nós não tem nenhuma importância, a raça não tem nenhuma importância. Somos todos irmãos nessa grande nação, nesse grande hospital que é o Brasil.
Mas, infelizmente, essa escravidão gerou mácula, gerou uma fissura na proposta redentora brasileira. A única solução, ou a melhor solução que a espiritualidade encontrou, foi pegar aquele culto que na época existia, de orixás, nas senzalas, nos terreiros da região, e ir lentamente transformando aquela atmosfera de vingança e ódio em algo mais espiritualizado. Foi assim que nas altas hierarquias espirituais que comandam o nosso país, decidiu-se gerar uma proposta redentora religiosa para corrigir esse caminho que estávamos seguindo. A Umbanda veio então para ser o antídoto, para ser a cura daquela proposta de vingança, daquele processo de magia que existiam nos terreiros, onde hoje conhecemos de uma maneira despretensiosa como macumba. Então a ideia é que a Umbanda fosse a cura para a macumba, para a matança de animais, para as oferendas, para as vinganças. A Umbanda seria então a cura para a venda de mediunidade, a feitura de trabalhos, a compra de favores. Essa foi a ideia da Umbanda. Sendo assim, organizaram uma proposta religiosa em que elementos já existentes na época fossem trazidos e formasse uma nova proposta religiosa, filosófica e eminentemente cristã. Então a Umbanda surgiu buscando elementos do antigo candomblé, buscando elementos do catolicismo da época, buscando elementos do espiritismo que já existia, das propostas ocultistas, das propostas teosóficas, de todas as vertentes espalhadas pelo país e pelo mundo. A Umbanda foi lentamente formando essa nata filosófica, religiosa e científica, sem ser exatamente uma religião, sendo uma proposta de transformação. Ela tem um prazo, ela irá acabar, como aos poucos já acabou e está acabando, porém ela será absorvida pelas outras crenças em suas ferramentas. Então a Umbanda foi formada inicialmente para tentar evitar e corrigir aquele excesso que estava acontecendo por conta do processo escravista. Aproveitou-se a presença dos índios no Brasil, que tinham uma proposta uma visão já reencarnacionista, uma visão de que nós não morremos, de que existe uma alma nos animais, de que existe uma alma na natureza, uma alma na floresta, nos seres. Então os índios da época já tinham essa visão, já tinham uma visão familiar muito alicerçada, de grupo, de comunidade. Aproveitou-se essas características, aproveitaram-se as características de guardiões do candomblé, como o Exu, a Pombogira, vieram e foram trazidos essas figuras do candomblé, porém mudaram a perspectiva. Na Umbanda, Exu é polícia, Pombogira é polícia, é guardião, é a tropa de choque, é a tropa de elite, é o exército religioso. Então Exu e Pombogira na Umbanda não são orixás brincalhões e zombeteiros, pelo contrário, são trabalhadores sérios que mantêm a ordem e a integridade em nossos trabalhos, como acontece em qualquer religião. Existem guardiões na Igreja Católica, existem guardiões na Igreja Protestante, existem guardiões em todas as religiões, assim também na Umbanda. Aproveitou-se também uma proposta que já começou a surgir no Brasil, dessas almas, desses antigos escravos, na medida que iam se convertendo, iam entendendo que os homens estavam agindo, os brancos estavam agindo por infantilidade, esses espíritos mais evoluídos com entendimento passaram a compor uma proposta de preto velhos e pretas velhas para passar orientação, para passar conhecimento, e assim formaram aquilo que nós chamamos a Santíssima Trindade na Umbanda: preto velho, caboclo e Exu, o guardião, o médico curador e aquele que auxilia na evolução do espírito. Além desses três, aos poucos outros foram se juntando, outros de outras religiões, como por exemplo o Zé Pilintra, que é uma entidade que veio de uma outra crença, de uma outra proposta religiosa chamada Catimbó, de origem pernambucana. Esse mestre, lá as entidades são chamadas de mestre, esse mestre Zé Pilintra juntou-se,
trouxe a sua proposta curadora, orientadora para o panteão da Umbanda. Os ciganos do Oriente, com diversas origens, também trouxeram os seus conhecimentos. Os boiadeiros, que são almas de antigos trabalhadores rurais, trouxeram seus conhecimentos. E o mais interessante em tudo isso, não são espíritos originais que incorporam nos trabalhos de Umbanda. Um preto velho na Umbanda, o espírito de preto velho, não é necessariamente preto e velho. Um espírito de caboclo não é necessariamente índio. Um espírito de Exu não é necessariamente um orixá do candomblé, assim como um Zé Pilintra não é necessariamente um malandro ou alguém que veio do catimbó dançando, jogando capoeira, como seja. São arquétipos. Na Umbanda, ninguém manifesta um preto velho. Nós manifestamos espíritos que se revestem perispiritualmente de uma visão ou de uma roupagem daquele ou aquele outro arquétipo. Quando você fala na Umbanda com um caboclo, você não está falando com um índio. Quando na Umbanda você fala com o caboclo, você está falando com um espírito. Pode ter sido de um professor, de um filósofo, de um pedagogo, ou apenas de um trabalhador que está ali agora, depois de uma formação em uma colônia espiritual, tentando redimir-se de sua dívida, junto com o médico que com ele trabalha. Quando você fala com o Exu, você não está falando com um demônio que nem existe, ou com algum orixá africano, não. Quando você fala com o Exu ou com uma pombogira, você está falando com um espírito. Muitas vezes, por sua ascendência ou pelo seu passado de seriedade, de comando, de ordem e organização, pode ter sido um militar, pode ter sido um policial honesto, pode ter sido alguém que comandava. E hoje ele está trabalhando na segurança do terreiro. Então, os trabalhadores de Umbanda são arquétipos. Assim como em outras crenças. Ninguém incorpora, por exemplo, na igreja, um Espírito Santo. Isso não existe. Incorporam espíritos, que podem ser santos ou não, dependendo de sua origem. Como um Exu pode ser santo ou não, dependendo de sua origem, dependendo de quem seja. Como um caboclo, um preto velho. Como André Luiz, Emmanuel, podem ser santos ou não, dependendo de quem é o espírito que usa aquele nome. Nem sempre, quando manifesta André Luiz num centro espírita, ou quando o centro espírita tem o nome de André Luiz, é o próprio André Luiz que está por trás daquilo. Muitas vezes é um arquétipo, é um espírito que segue a linha, segue a proposta de André Luiz e manifesta-se utilizando aquele que foi seu patrono. Mas é apenas um trabalhador, graças a Deus, em nome de Deus. Assim também são nas igrejas. Assim também acontece nas nações do candomblé. Quando incorporam orixás, não existe incorporação de orixá. Isso é um absurdo, é uma falta de conhecimento. São espíritos que seguem aquela linha vibracional. Orixás são energias cósmicas, são espíritos, sim, que evoluíram a um ponto de perder a sua forma perispiritual e não terem mais a necessidade de reencarnar. Por baixo ou sobre a sua orientação e radiação, diversos espíritos se filiam e vão tentando auxiliar e trabalhar, manifestando em seus médiuns. Mas, por falta de conhecimento, na nossa visão, esses irmãos mantêm a ideia de que aqui incorporam orixás ou acolá incorporam espíritos santos. Nós respeitamos, mas na nossa visão são espíritos. Alguns são santos, outros não são santos. Não por virem de Deus ou serem o Espírito de Deus. Não, santos porque são pessoas boas, como ensinou João na sua carta em que ele orienta: não deis crédito a qualquer espírito, mas antes verificai se eles vêm de Deus. Ou seja, não dê crédito a qualquer manifestação, mas antes verifique se é uma manifestação boa, digna, correta, em nome de Deus. Então, o que é a Umbanda? A Umbanda, diríamos de uma maneira simplista e talvez desagradável para alguns, a Umbanda é o antídoto, a Umbanda é o remédio para o excesso de vaidade, orgulho, soberba que existem ou que existia na prática religiosa nos terreiros. A Umbanda é uma religião eminentemente cristã e por isso a sua frase fundamental é: o que é a Umbanda? É a manifestação do Espírito para a caridade. Se não houver caridade, não é Umbanda. Esteja onde estiver.
Espero ter esclarecido maiores informações. Estamos gravando um vídeo onde contamos a história da Umbanda de maneira mais detalhada e você poderá acompanhar também em outros vídeos nessa sequência. Quero agradecer a sua presença aqui acompanhando o nosso vídeo. Não deixe de clicar e deixar seu comentário aqui embaixo, clicar no gostei, deixar seu comentário ou compartilhar nas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal, nós ficamos muito agradecidos. Esse é o canal Direto ao Ponto, eu sou Walter Júnior e mando um abraço para você. Até a próxima, tchau.